E Estela me abriu a porta, de Marques Rebelo, voz Iba Mendes. Havia alguns meses que nós nos conhecíamos e jamais o tempo passou tão rápido para mim. Ela era ajudante de costureira no ateliê modestíssimo de Madame Graça, velha amiga de minha mãe. Meu irmão Alfredo, que morreu aos 20 anos, estupidamente, de uma pneumonia dupla, era um rapazinho importante, não gostava de fazer recados, de carregar embrulhos, de comprar coisas para casa na cidade. Mamãe respeitava-lhe a vaidade e eu fui buscar um vestido que ela mandara reformar. A seda estava perfeita, valia a pena. Quem me atendeu foi Estela. Madame Graça havia saído e ela não sabia do vestido. Madame Graça não lhe prevenira nada, mas não poderia esperar? Perguntou. Madame fora ali pertinho, não demoraria. Eu disse que esperaria. Ela me ofereceu uma cadeira, voltou para o seu trabalho e pusemos-nos a conversar. Estela era espigada, de um moreno fechado, muito fina de corpo. Tinha as pernas e os braços muito longos e uma voz ligeiramente rouca. Falava com desembaraço, mas escolhendo um pouco os termos, não raro pronunciando-os erradamente. Está aqui há pouco tempo, não é? Perguntei. Não faz um mês. Eu não a conheci ainda. Vem muito aqui então? Muito não, mas venho. Estela levantou-se para apanhar um carretel de linha e novamente voltou para a tarefa, ao lado do manequim encardido. A luz do sol, rala, branda, coando-se através da cortina de musselina branca, caía-lhe aos pés, e na doce penumbra suas mãos ágeis trabalhavam. Tinha os dedos grossos, marcados de espadadelas, as unhas cortadas bem rentes. A senhora sua mãe é amiga de Madame Graça? Indagou depois de trincar a linha preta nos dentes. Desde menina. Houve uma pausa em que a tesoura entrou em ação. Muito boa, madame, não lhe parece? Perguntou sem me olhar. Muito. Tenho gostado muito dela. Nunca manda, pede. E pede por favor, não se zanga nunca. Está sempre alegre, disposta, animando a gente. Dá prazer trabalhar com uma pessoa assim, não é mesmo? Achei discretamente que sim. Ela apurou mais um detalhe de sua obra, depois continuou. A última patroa que eu tive era dura de se aturar. Não foi possível aguentá-la mais. Tudo achava ruim, mal feito. Não falava melhor com a gente. Era como se estivesse lidando com escravos. O senhor já teve algum patrão assim? Não, eu nunca tive patrão. Sou estudante. Sim. De quê? Verdadeiramente de nada. Estou acabando os preparatórios. Acabo este ano. Depois é que não sei o que vou fazer. Deve continuar a estudar, ora. Se formar. Não há nada como a gente se formar. Meu padrinho sempre dizia isso. Queria que eu fosse professora. Eu comecei a estudar, mas era um pouco malandra. Riu. Mas ia indo. Depois é que tudo desandou. Meu padrinho morreu. Madrinha ficou em dificuldades. E eu me vi obrigada a abandonar os estudos. Fui trabalhar. Como sabia dar meus pontos, meti-me de costureira. É coisa um pouco ingrata. Trabalha-se demais, não há folga. Acaba-se um vestido, pega-se logo outro. Mas pode ser que um dia... Acredito que sim. Ela levantou a cabeça. Tudo depende da sorte, pois não é mesmo? Quando eu ia responder, o alfinete caiu e me abaixei para procurá-lo. Ela fez um gesto. Deixe. Mas apanhei-o e entreguei-o. Aqui está. Muito obrigada, mas devia ter deixado no chão. São 1000 que cai por dia. De tarde, quando se vai à sala, acham-se todos.
é mais prático do que se abaixar a todo momento, não acha? Sim, é mais prático, mas para mim agora foi um prazer. Ela sorriu, a gosto para tudo. O relógio cantou lá dentro com voz rachada, 4 horas, e Madame Graça chegava com seu sorriso aberto, seus modos despachados, sem gordura demasiada, queixava-se de mamãe, uma ingrata. Assim também era demais. Há um ano que não havia, há menos de 15 dias, mamãe tinha ido visitá-la de noite. Jurara que não poria os pés em nossa casa enquanto mamãe não fosse vê-la. É que mamãe anda um pouco ocupada, Madame Graça, muito cansada, é tanta lida lá em casa. Eu sei, histórias, e me entregando o vestido. Diga à sua mãe que se não estiver como ela quer, é só mandá-lo de volta. Eu me retirei, não sem olhar demoradamente, mas disfarçadamente para Estela, que me sorriu. Aquele sorriso, aqueles olhos me perseguiram 2 dias, ao fim dos quais nos encontramos novamente. Ela saía às 6 horas da casa de Madame Graça. Às 5h15 já estava na esquina esperando por ela. Uma tremura forte e irresistível sacudia as minhas pernas e o meu coração. Se ela não viesse, procurava reagir, andando de um lado para outro, fumando cigarro sobre cigarro, tentando recordá-la, já que as suas feições pareciam ter se desfeito na minha memória. Passou absorvida, apressada, não me veria na certa se não me adiantasse. As pernas tremiam mais, a voz tremeu também. Boa tarde. Ela abriu um sorriso perfeito e estacou. Que surpresa! Fechando os olhos, plantado à sua frente, disse quase inconscientemente que a esperava. Por mim? Sim. Verdade? Verdade. Ela amassou a modesta carteira contra o peito, ligeiramente perturbada e indecisa se continuava parada ou prosseguia. Fiz mal? Replicou prontamente. Não. Eu estava suspenso no ar, porque se fiz, não tenho o menor acanhamento de me dizer, eu não me zango. Não, falo a verdade. Sinto-me feliz por isto, imensamente feliz. Ela pôs-se então a andar e eu perguntei, vai para casa, não vai? Ela olhava o chão. Parece, pelo menos. Uma sensação agradável de segurança me enchia todo aí. Podia ir mais devagar do que de costume? Ela continuou com os olhos baixos, mas retardou os passos. Passamos a fazer o mesmo caminho todas as tardes e cada dia demorávamos mais a percorrê-lo. Ao fim de uma semana íamos de mãos dadas, perdíamos-nos por 1000 ruas antes de chegarmos à ladeira onde ela morava, no Rio Comprido. Nascer ali, numa casinha de 3 cômodos, atrás de um armazém que prosperara. Ali perder o pai, que era embarcadiço, conhecer o mundo a palmo, outras gentes. Os japoneses comiam arroz com pauzinhos, os chineses adoravam filhotes de ratos fritos em manteiga. Num lugar não sabia onde, os indígenas matavam os pais quando esses ficavam velhos. Na África, as mulheres é que trabalhavam, os homens ficavam dormindo em casa, bebendo, fumando e se abanando por causa do calor. Deixava-a falar e ela falava muito. Sabia eu por que ela se chamava Estela? Ria por causa de uma canoa. Foi a primeira canoa que o pai teve, menino ainda, construída por ele mesmo. Sempre amara o mar, a aventura, o desconhecido. Seu desejo era ver o mundo, conhecer todo mundo. E um dia foi-se ao mar, acabara no cargueiro, o Sereia. Tinha um casco preto, baixo, um ar de navio fantasma, muito vagaroso. No mar das Antilhas, uma tromba d'água deu conta dele. Não se salvou ninguém. Eram 40 homens. Ela tinha 8 anos. A mãe ficou como louca, não queria acreditar. Ninguém jamais pensara que o pai se casasse com ela. Conheciam-se desde pequenos.
tinham sido vizinhos muitos anos numa praia de Paquetá, onde o pai dela era administrador de uma caieira. Um dia ele chegou de uma viagem, foi procurá-la, dizendo que queria a certidão dela para tratar dos papéis, e 15 dias após estavam casados. Um mês depois ele partiu, 6 meses mais tarde voltou, mais 15 dias e lá se foi. Quando veio de novo, ela, Estela, tinha uma semana de nascida, era muito gorda, uma bola. A mãe escolheu o nome, Lourdes. Ela não disse nada e foi registrá-la. De volta é que se viu, registrara-a com o nome de Estela. Tinha ela 6 para 7 anos, quando ele veio muito doente de uma viagem. Era um reumatismo muito forte, que quase não o deixava dormir. Ao fim de alguns dias estavam livres das dores, já podia dormir, mas o médico recomendou que tomasse cuidado e fizesse, se possível, um tratamento mais demorado. Ele tinha seus cobres juntos e 6 meses pôde ficar em casa, tratando-se. Foi um tempo feliz. Recordava-se comovida, umas lágrimas furtivas nos olhos. Ele era muito bom, amava-a muito. Passeavam juntos, iam à praia, ao cinema, comprava-lhe uma porção de brinquedos, enchia-a de sorvetes, balas, gulodices, vestidos novos. O padrinho, que era um engenheiro, raiava com ele: "Você acaba estragando esta pequena de todo jeito." Ele ria, estragava o que era dele. Retrucava o padrinho, "estraga o que é seu, mas quando foi embora, quem aguenta são os que ficam." Quando ele morreu, a mãe ficou alucinada, queria morrer também. O padrinho protegeu-as. A mãe trabalhava como uma moura, lavando para umas famílias melhores das redondezas. Era ela, Estela, no princípio, quem entregava a roupa, mas estava na escola. Fora um pouco avoada na escola, muito distraída, diziam os professores. O padrinho queria que ela fosse depois para a escola normal, saísse professora, tivesse o futuro garantido. Era bom, mas infelizmente o padrinho morreu de repente do coração quando ela ia acabar o curso primário aos 14 anos. A madrinha ficou mal de vida, era de São Paulo, voltou para lá, pois tinha ainda os pais vivos. Adeus estudos. Foi obrigada a trabalhar, mas não para lavar. A mãe não consentiu. Fosse costurar. Dona Amélia costurava para a vizinhança, tinha boa freguesia, aceitou-a como aprendiz. 3 meses depois estava afiada. Costurar é fácil. Um pouco de jeito, um pouco de paciência, um pouquinho de gosto, o resto vai sozinho. Mas Dona Amélia não queria ainda pagá-la, era uma exploração. Procurou outro lugar, foi para um ateliê no Estácio. Depois, a patroa era muito implicante, saiu e foi trabalhar na Mariposa Azul, na Rua 7. Aguentou-se 1 ano aí, mas trabalhava demais, comia mal, gastava muito dinheiro em bonde. Assim, tratou de arranjar um emprego mais perto, no bairro mesmo. Esteve pouco tempo nele. Também não havia pequena que parasse lá. Os donos eram uns gringos, gente danada, só vendo. Andara ainda em 2 outras casas. Agora estava com Madame Graça. Madame era muito boa. Lá se iam 3 meses. Uma noite, voltávamos do cinema, ela me disse: "Não sei porquê, tenho vontade de fugir. Parece que é o sangue de papai." Eu olhava seu corpo, não respondi, mas sentia que ela fugiria mesmo um dia, para nunca mais. Não sei porquê, nada fazia para prendê-la. Aceitava a ideia da fuga como um acontecimento que não podia deixar de ser. As mãos delas eram quentes, apertavam. Os seus olhos eram bem o chamado do mar, o chamado das ondas do mar, o chamado das ondas de um mar desconhecido, verde, fundamente verde, misterioso. Sentia-me fraco, porque não faria nada para prendê-la.
para tê-la sempre ao meu lado, já que sentia que a amava? Não sei. Está tão distante tudo isso hoje, e o mesmo mistério perdura. Por onde andará Estela, em que mares de homens se perdeu? Às 9 horas, eu esperava por Estela na esquina combinada. Era uma véspera de Natal, bastante quente, de um céu muito claro. Ela chegou e me disse, calma, resoluta, com uma grande diferença pelo destino: aqui estou. Querida, fomos andando resolvidos. Tudo estava preparado por mim, com uma meticulosidade que me assombrava a mim mesmo. Tinha tratado o quarto, tinha discutido com o homem do hotelzinho, combinado a chegada. É uma moça direita, dissera o homem, séria. Destas vem cá as dúzias. Era português, com um sotaque muito carregado, um olhar sórdido que me arrepiou. Rebati com raiva. Mais respeito, o senhor está muito enganado. O homem abaixou-se como um tapete. Desculpasse-o, não tinha a menor intenção de faltar ao respeito, mas é que não quis saber de mais nada. Saí. Estava tudo combinado. Às 9, 9h30 estaria lá com ela. Fomos indo, tomamos um bonde, descemos, andamos alguns minutos sem dizer uma palavra. Jamais pude saber se era por entendimento tácito, por medo do destino ou por nojo antecipado do depois. Sei que ela me disse de repente, com a voz mais rouca, os olhos mais verdes, apertando minha mão com mais calor: não devia ter vindo. Eu tremi e paramos numa pequena ponte, como se muda e previamente tivéssemos combinado parar, não ir para frente, ficarmos ali para sempre pregados. A lua é paz, é pálida e nós tão pálidos. As horas correm, o barulho do rio correndo tinha uma tristeza de morte. Duas velhinhas desceram a rua, vagarosas, de preto, escondidas no chales. Passaram outras, formas vagas que não pareciam deste mundo, e os sinos tocavam, tocavam. Vamos? Perguntou ela, rompendo um silêncio que parecia ser eterno. Não fomos. Ficamos pregados na pequena ponte, ouvindo o barulho do rio e o barulho dos sinos, vendo as estrelas na altura, esquecidos, perdidos como o resto de um naufrágio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.